Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Na sequência de números 3, menos 3 meios, 3 quartos, menos 3 oitavos, escreva os próximos dois termos e o padrão utilizado para a determinação destes termos. Como nós temos 3 positivo, menos 3 meios negativo e mais 3 quartos positivo, podemos de antemão descartar a possibilidade de que essa sequência seja composta por uma PA. Pois bem, se não é uma PA, vamos pensar então que talvez exista algum número fixo que multiplique por cada um desses valores para se obter o termo seguinte. Então esse número tem que ser negativo, uma vez que o primeiro número é 13, o segundo é menos 3 meios, o terceiro é mais, ou seja, ele vai alternando os sinais. E também note que o número 3 do numerador permanece fixo e o denominador vai dobrando a cada um dos termos que se sucedem. Este é um indício bem interessante de que nós temos aqui presente ou presentes termos de uma PG. Se isto é verdade, então nós vamos ter o seguinte: esta progressão geométrica tem uma razão. Como já dissemos, os números vão alternando-se aqui em termos de sinais, então ela vai ser negativo. E veja que o 3 no numerador não se altera, então eu multiplico este 3 por 1, para que ele não modifique. E o denominador, termo após termo, vai dobrando, ou seja, nós vamos multiplicar por 2. Portanto, a razão aqui é menos 1 meio. E nesse sentido, então, nós poderíamos dizer o seguinte: como nós já temos 4 termos, 1, 2, 3, 4, o quinto termo, ou o A5, virá de nós fazermos menos 3 oitavos, vezes menos 1 meio, ou seja, menos e menos gerará mais 3 sobre 16. E o termo seguinte, que é o A6, será 3 sobre 16 avos vezes menos 1 meio, ou 3 sobre 32, só que negativo. E por aí vai se prosseguíssemos a escrita dos números seguintes. Pois bem, então nós descrevemos um padrão de modo intuitivo, que vem da multiplicação de cada um dos termos por um meio negativo. E escrevemos também os dois termos seguintes, 3 sobre 16 avos e menos 3 sobre 32. Agora nós faremos o seguinte: de modo um pouco menos intuitivo, como já percebemos que isto é uma PG, nós vamos destacar aqui o primeiro termo, A1, que é dado pelo número 3, e o termo geral, que é dado por AN igual a A1, vezes a razão elevado a n menos 1. Isto posto, agora então, vamos buscar um modelo matemático que nos permita determinar cada um dos termos seguintes, não só o quinto e o sexto termos. Para isso, então, utilizando o termo geral da PG, ou das progressões geométricas, nós faremos a n, que é igual a A1. Já destacamos o número 3 como sendo A1. Vezes a razão, e já descobrimos que ela é menos 1 meio. Então, menos 1 sobre 2, elevado a n menos 1. Na sequência, nós poderíamos já dizer: olha, isso daqui já é um bom modelo. E de fato é mesmo. Porém, podemos seguir mais um pouquinho, dizendo que a n é igual a 3 que multiplica menos 1 meio elevado a n vezes menos 1 meio elevado a menos 1. Afinal de contas, na multiplicação de bases iguais, menos meio, preservamos as bases, ou a base, e somamos os expoentes. N menos 1, n mais menos 1, irá gerar n menos 1, que é o que nós temos anteriormente já destacado. Logo, uma vez que este modo de se escrever está correto, nós vamos ter então a n, que é igual a 3 que multiplica, e menos 1 sobre 2, ou menos 1 meio, elevado a n. E como o expoente de menos meio aqui é negativo, para que ele torne-se positivo, nós vamos fazer assim. Entre aspas, invertemos a posição de numerador com denominador, sem trocar o sinal do número. Então, vamos ter menos, e 2 sobre 1. E elevado a, agora o expoente pode ser escrito como sendo positivo, mais 1. Finalmente, a n vai ser igual a menos 2 vezes 3 menos 6, que multiplica menos 1 meio elevado a n.
E esse daqui é um modelo matemático bem melhor do que o anteriormente já destacado. Agora, nós poderíamos também pensar no seguinte: olha, eu não lembro de todas as propriedades ou de algumas propriedades das progressões geométricas. Existe outro modo de se fazer, de se pensar? Podemos pensar através da análise funcional, ou melhor, das funções. Nesse sentido, então, aqui o que nós vamos ter é uma função exponencial, que aqui, nesta sequência, pode ser descrita como sendo f de x igual a k, é um certo coeficiente que desconhecemos, vezes uma determinada base a elevado ao número x. E vamos definir um domínio natural. O domínio vai ser composto pelas posições ocupadas pelos números, o número 1, 2 e 3 representando a primeira, segunda e terceira posições. Então, domínio natural, sem contar o zero, até os números reais. Esse é o nosso contradomínio. Pois bem, então agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos destacar aqui as informações que já temos da sequência. Por exemplo, vinculando a função f de 1, ou seja, no primeiro termo, por isso o número 1, nós vamos ter o resultado 3. f de 2, que é a segunda posição, nós vamos ter o segundo resultado, que é menos 3 meios. E aí, na sequência, nós podemos gerar os pares ordenados para trabalhar com estas informações. O primeiro par ordenado virá de nós fazermos 1 para x e 3 para y. O segundo par ordenado virá de nós fazermos 2 para x e menos 3 meios para y. Lembrando que f de x igual a k vezes a elevado a x também pode ser escrito como sendo y igual a k vezes a elevado a x. E agora, trabalhando um pouquinho com as informações, um par ordenado genérico seria dado por x e y, que nos levaria a y igual a k vezes a elevado a x. O primeiro ponto já destacamos e ele é 1 e 3. Substituindo essas informações, y associa-se com o 3. K é K mesmo, não conhecemos ainda. O A é A mesmo, mas o x vai ser associado ao número 1. Pronto, temos uma primeira equação. Vamos trabalhar agora com o segundo par ordenado, que é composto pelo número 2 e menos 3 sobre 2. E agora vamos substituir y por menos 3 meios, que é igual a k vezes a elevado a x. E este x é 2. Gerando como consequência, então, um sistema de equações aqui que poderá ser resolvido quando nós destacarmos da segunda equação k vezes a ao quadrado, que é igual a menos 3 meios. Mas também poderíamos escrever k vezes a, que é igual a menos 3 meios. Quem é k vezes a? Ora, k vezes a é 3, já conhecemos isto. Então, vamos substituí-lo agora. K vezes a será 3 vezes o a, que é igual a menos 3 meios. Aqui nós podemos cometer uma certa malandragem, ou seja, este 3 vai ser dividido por esse 3, ou o contrário, e nós vamos ter o a que vai ser igual a menos 1 sobre 2. Veja que nós não cortamos o número 3. Nós dividimos os numeradores de ambos os membros por 3, gerando menos 1 meio. Pois bem, a base A já é conhecida. E agora nós vamos em busca do k. Podemos pegar aqui a primeira equação, com 3 igual a k vezes o a. Como o a é conhecido, vamos substituí-lo por menos meio. Menos 1 meio vezes k é igual a 3. 2 irá multiplicar o 3, gerando menos k, que é igual a 6. Multiplicamos toda esta equação por menos 1 e o resultado, então, vai ser k igual a menos 6. Ora, vejam que nós temos aqui a nossa função definida por y igual a k vezes a elevado a x. Está aqui em cima. Quem é y? Não sabemos. Quem é k? Já sabemos, é 6. Vezes a. Este a também já foi calculado. Ele é menos 1 sobre 2 e elevado a x. Agora, se associarmos y a n e x ao n, então agora podemos obter o resultado final com y
ou seja, a n, igual a menos 6 vezes o meio, que é a base, elevado a x, e o x nós sabemos que é o n. E aí nós temos novamente o mesmo padrão já determinado, só que agora através de funções. Ok, galera? Muito bem, então com esse resultado, agora nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!